Amigas e amigos, nessa trilogia de hoje que eu estou fazendo sobre a formação do governo Bolsonaro, né, e ligando o que está acontecendo com os fatores da nossa história, né, com o fio da nossa história, com os veios históricos, eu quero também comentar aqui essa questão aí da privatização da Petrobras, que veio à baila novamente, né, o Bolsonaro dizendo que vai preservar o miolo da Petrobras, ao mesmo tempo ele dá carta branca para o super-ministro Paulo Guedes, né, que tem carta branca para formar a sua equipe econômica, e indicou o presidente da Petrobras, esse Roberto Castelo Branco, que é um militante da privataria, né, que tem aí artigos dele e tudo mais, né? E aí o que eles estão dizendo é que precisa privatizar para abater a dívida pública, não sei mais o que, esse discurso, essa discurseira. É impressionante como as coisas se repetem. A velha história, quando a direita chega no poder, a primeira coisa que ela faz é ajuste fiscal. Em todos os tempos tem sido assim, desde o golpe de 64 aqui no Brasil, a gente vê isso com nitidez. O tal do ajuste fiscal, a linha conservadora do Roberto Campos, Otávio Governo de Bulhões, né, o Mário Henrique Simonsen, eu tenho falado disso aqui recorrentemente. Agora tem um editorial do jornal o Globo, né, que toca na questão, é isso aí, né? É aquela história, né? Não é o governo que se pauta, não é a mídia que se pauta pelo governo, é o governo que se pauta pela mídia. O programa do governo está na mídia. Está aqui no editorial do jornal O Globo, que diz aqui que privatizar é o melhor caminho para abater a dívida. Velho discurso, discurso velho, não é de agora. Diz que ainda na campanha eleitoral, na condição de assessor econômico e posto Ipiranga do candidato Jair Bolsonaro, o economista Paulo Guedes fez a defesa da privatização de qualquer estatal, com o sensato e óbvio argumento de que é preciso abater a incontrolável dívida pública. Em abril, ela passou dos 5 trilhões de reais. Importante lembrar, eu já falei também aqui, que o Itamar Franco, quando ele assumiu o governo depois do impeachment do Collor, a dívida pública era de 37 milhões, aqui ó, chegou a 5 trilhões. E avança a passos firmes para chegar a 80% do PIB, 30 pontos percentual acima do nível em que estava quando a então presidente Dilma acelerou a delirante política do novo marco econômico, destroçando as contas públicas. Aquela história da Dilma trazer o Joaquim Levy e tal, Joaquim Levy, né? E que ali começou o processo de explosão da dívida pública. Tudo na lógica do golpe. É importante a gente sempre situar as coisas nos seus devidos parâmetros. E prossegue que é indiscutível que o Estado precisa na linguagem técnica, vender ativos para sair da crise fiscal e abafar o risco de insolvência do Tesouro e seus ingredientes tóxicos. Alta da taxa de juros, volta à recessão e ao desemprego. Inevitável que do rol de empresas a serem vendidas em todo ou em parte, estou lendo trechos aqui do editorial, em todo ou em parte, sem esquecer o necessário fechamento das inviáveis que vivem silenciosamente nas tetas do tesouro, ao linguajar. Constem joias da coroa do Estado como a Petrobras e bancos públicos, afinal são as mais atraentes para potenciais compradores. A Petrobras já é um caso em estudo avançado pela mesma razão do Tesouro. Os desmandos técnicos e éticos do lulopetismo, olha aí, o linguajar ideologizado, a ideologia, abalaram de tal forma a estatal que em 2013 ela chegou a deter a maior dívida corporativa do mundo. Ao chegar à empresa, Pedro Parente, aí veio o golpe. Aí as coisas melhoraram, aqui ó. Pedro Parente adotou a receita clássica de Paulo Guedes, desfazer-se de subsidiárias ou projetos em andamento para reduzir o endividamento. Já foi abatida uma parte da dívida política, seguida por Ivan Monteiro, e que deverá ter sequência com Roberto Castelo Branco. Ivan Monteiro é o atual presidente da Petrobras. Não se deve, porém, esquecer que o essencial é tirar o país da armadilha fiscal em que foi jogado. Disso depende a redução do ônus da dívida sobre a sociedade. Se para isso for necessário vender a Petrobras, toda a Petrobras, que assim seja. Eu recuperei aqui alguns trechos que eu escrevia, né, na época da reeleição do ex-presidente Lula em 2006, que teve aquele processo, o debate da privatização. Lula ganhou as eleições falando contra a privatização, né, denunciando que foi a privataria. Ali foi um ponto alto, ele foi reeleito, né, muito em função desta denúncia que ele fez ali do que representava a volta dos tucanos, na época o Geraldo Alckmin à presidência da República. Num dos meus artigos eu escrevi:
naquela campanha, né? Até recentemente seria impensável um candidato a presidente denunciar com êxito as mazelas das privatizações perto de uma eleição ou até longe. O que Lula prometeu aos brasileiros na reta final de sua campanha foram medidas duras para tempos duros. Ter sido reeleito é outra demonstração de que o Brasil realmente mudou um bocado nos últimos anos. O conjunto de medidas prometido pelo presidente para enfrentar finalmente o problema da paralisia econômica do país é a prova de que ele não está mais disposto a tolerar quem gosta de brincar em serviço, como fazia Palocci. Por tudo isso, o Brasil deixou de ser piada. Se conseguir agora enfrentar o principal problema herdado da era FHC, o descaso com o crescimento da economia, Lula com certeza merecerá um lugar único na história. Em outro artigo eu dizia-se que seria necessário privatizar para abater a dívida pública. Olha aí, a mesma história do editorial do Globo e agora do Paulo Guedes. E liberar bilhões de dólares das despesas em juros para financiar investimentos sociais. O mitomaníaco FHC dizia que a taxa de retorno social seria substancialmente mais elevada do que a que o governo obteria em seus investimentos na mineração, na telefonia e na tecnologia industrial. Aí, entre aspas, ele dizendo: cada um que prega contra as privatizações deveria ser obrigado a escrever 1000 vezes por dia, enquanto houver uma empresa estatal, um analfabeto, uma criança malnutrida no país. A democracia exige as privatizações para reduzir a dívida e liberar as despesas com os juros para gastos nas áreas sociais. Isso é a FHC dizendo. Aí eu digo, como se sabe, o dinheiro das privatizações desapareceu, a dívida pública explodiu e a taxa de juros continua estratosférica. Em outro artigo eu escrevi: ainda ressoam pelo país aquelas campanhas publicitárias promovidas pelo governo do presidente Fernando Collor de Mello para vender as privatizações. A sua mensagem poderia ser sintetizada nas seguintes ideias: o Estado deveria transferir ao setor privado as atividades produtivas em que indevidamente se metera e deixar a carga do mercado, entre aspas, as atividades regulatórias que vão tentar estabelecer, que em vão tentar estabelecer, e assumir a sua verdadeira vocação, o assim chamado setor social. Nas imagens da publicidade televisiva do Collor, o Estado, como disse o professor da Unicamp na época, um professor chamado Correia de Moraes, que ele disse que o Estado seria um paquiderme balofo e abobalhado que precisava ser submetido a regime de emagrecimento e ginástica para voltar esbelto, faceiro e cuidar das crianças e dos idosos. Em outro artigo eu escrevi: o capítulo dos atentados contra a soberania nacional e os direitos sociais nesse período é copioso. Além do fim do monopólio do petróleo, acabaram com a aposentadoria, liquidaram direitos sociais e desmontaram a infraestrutura do país com as privatizações. Tudo isso em benefícios de meia dúzia de magnatas globalizados. O que eu escrevi aqui poderia ser usado agora, para contestar Bolsonaro, Paulo Guedes, esse Roberto Castelo Branco que escreveu. Eu vou até deixar aqui um artigo sobre isso que eu escrevi agora recentemente, comentando isso. E também essa questão aqui, que pode-se dizer que é o pano de fundo, a questão essencial, que se liga àqueles outros itens que eu comentei nos vídeos anteriores, quer dizer, uma mera repetição da história, mera repetição dos métodos de governar, uma mera repetição de programas de governos, de governo, e, enfim, é o fio da história aí se pronunciando, E, consequentemente, o que a gente tem do outro lado, na outra ponta, na outra ponta do espectro, da sociedade brasileira? A luta por um país desenvolvido, com democracia, com soberania nacional, os tais dos saltos civilizatórios que eu sempre digo aqui. Quer dizer, é preciso, enquanto não houver uma ruptura, esse que é o grande problema, o grande dilema da Revolução Francesa. Falei também, quer dizer, a burguesia e o proletariado chegou até um certo ponto, depois, dali para frente, cada um tratou de cuidar dos seus projetos políticos. O problema das guerras, como reagiu aí a burguesia, um sistema que caducou rapidamente, porque exatamente ele precisa frear o progresso social, a roda da história. Aqui no Brasil é isso. O golpe de 64, que eu falei aqui do Caio, do Celso Furtado, como ele analisou, a interrupção de um processo que vinha, foi um grande retrocesso o golpe de 64,
que depois teve dificuldades de suplantar ele definitivamente com os governos Collor, Fernando Henrique Cardoso, e conseguiu-se com os governos Lula e Dilma, e agora tem esse grande retrocesso que foi o golpe de 16 e a eleição do Bolsonaro. Muito obrigado pela atenção, divulga o Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.